Tudo começa apresentando Jin Jong de um jeito bem estranho. Uma garota aparece puxando assunto com ele, toda simpática, mas o cara responde sem demonstrar absolutamente nada. Na cabeça dele, existe uma regra que nunca muda. Mulheres são como pedras. E pronto. Nada além disso. Só que ninguém nasce pensando desse jeito do nada. Anos antes, ainda no ensino fundamental, Jin Jong já tinha sido rejeitado tantas vezes que praticamente perdeu a conta. Toda vez que tentava se aproximar de alguma garota, acabava humilhado de um jeito diferente. Algumas riam, outras ignoravam, e tinha até quem espalhasse fofoca depois. Com o tempo, aquilo foi destruindo completamente a confiança dele. O garoto acabou se fechando no próprio quarto e se afastando de todo mundo. Foi nessa época que surgiu Jason, um amigo imaginário, criado pela própria mente dele. Só que Jason não era apenas um amigo qualquer. Na prática, virou uma espécie de mentor pessoal. E foi justamente Jason quem colocou a ideia absurda na cabeça dele. Se mulheres só te machucam, então pare de enxergar elas como mulheres. A solução parecia ridícula, mas Jin Jong levou aquilo totalmente a sério. Durante anos, ele treinou a própria mente, repetindo sem parar que garotas eram apenas pedras, nada especiais, nada emocionantes, nada capazes de afetar ele. Quando chegou no ensino médio, o plano tinha dado certo até demais. Agora, sempre que alguma garota falava com ele, o cara conseguia agir normalmente porque não sentia mais nada. Enquanto outros moleques ficavam nervosos perto de meninas bonitas, Jin Jong conversava como se estivesse olhando para uma parede. No presente, a garota que puxou o assunto tenta continuar a conversa sorrindo gentilmente. Ela pergunta se ele teria tempo depois da aula para ajudar nos estudos. Só que Jin Jong lembra imediatamente de outra regra criada por Jason. Nunca ache que uma garota está interessada em você só porque ela foi gentil. Então, ele corta a conversa na mesma hora. Desculpa, tô ocupado hoje. E segue andando pelo corredor como se nada tivesse acontecido. Enquanto várias garotas cumprimentam ele no caminho, Jin Jong apenas acena de volta casualmente. Por dentro, ele acredita de verdade que finalmente alcançou a paz mental. Na cabeça dele, tratar mulheres como pedras resolveu todos os problemas da vida. Sem ansiedade, sem expectativas, sem sofrimento. Jason até comenta que talvez isso seja um problema, já que naquele ritmo, o garoto nunca conseguiria namorar ninguém. Mas Jin Jong não parece nem um pouco abalado. Para ele, desistir de romance foi libertador. O garoto admite que prefere viver assim do que ouvir de novo, que não é bom de bastante para alguém. Já faz quase 5 anos desde que ele começou aquele treinamento mental. E nesse ponto, ele nem consegue mais imaginar a si mesmo gostando de alguém. Só que tudo desmorona segundos depois. Enquanto ele anda pelo corredor, uma garota pega um celular caído no chão e chama por ele. Ela pergunta calmamente se o aparelho é dele. Jin Jong olha para a garota e simplesmente trava. O cérebro dele entra em pane total, porque pela primeira vez em anos, uma garota não parece uma pedra. O cara fica encarando ela em choque absoluto, enquanto tenta entender o que está acontecendo. O rosto dela, o jeito de falar, o sorriso, tudo parece real demais. E quanto mais ele olha, mais desesperado fica. A garota começa a estranhar o silêncio e pergunta por que ele não responde. Jin Jong já está praticamente derretendo em suor frio, tentando manter a compostura. Na cabeça dele, aquilo só podia ser falta de prática social. Mas aí acontece o desastre. Sem perceber, ele acaba soltando em voz alta que ela é bonita. A garota fica completamente sem reação. Ela claramente não esperava ouvir aquilo do nada. E só consegue agradecer, meio sem jeito, enquanto tenta entender que tipo de pessoa estranha era aquele cara. Já Jin Jong entra em modo sobrevivência. Ele pega o celular das mãos dela, agradece correndo, pede desculpas sem motivo e simplesmente foge dali, na velocidade da luz. A garota observa ele indo embora, totalmente confusa. Enquanto isso, Jin Jong já está surtando internamente. O cara corre pelos corredores se xingando, sem parar por ter aberto a boca daquele jeito. Na cabeça dele acabou tudo. Ele já imagina a escola inteira espalhando fofoca sobre o esquisitão que chamou uma garota aleatória de bonita do nada. Mais tarde, já no quarto, ele desaba no chão, enquanto Jason tenta acalmar a situação. E sinceramente, Jason até acha que o comentário dele foi suave, mas Jin Jong não consegue aceitar isso nem um pouco. Porque depois de passar 5 anos convencendo a si mesmo de que mulheres eram pedras, bastou uma garota bonita aparecer para todo o sistema dele começar a quebrar. Deitado no quarto, encarando o teto, Jin Jong tentava entender o que tinha acabado de acontecer com a própria vida. Depois de tantos anos treinando a mente para enxergar garotas como simples pedras, por que justamente aquela menina conseguia atravessar tudo isso tão facilmente?
Nem Jason tinha uma resposta. O amigo imaginário admite que aquilo não fazia sentido nem para ele. Então, pergunta qual seria o próximo passo. Porque, sinceramente, se a situação continuasse daquele jeito, existia uma chance enorme de começarem rumores estranhos na escola. Na mesma hora, Jin-Jong lembra dos tempos horríveis do fundamental, as rejeições, as risadas e principalmente uma garota dizendo que o jeito dele gostar das pessoas era assustador e nojento. Só de lembrar, o trauma volta inteiro. Jason comenta que é quase inacreditável ver aquilo acontecendo depois de todo o treinamento mental que fizeram durante anos e pronto. O garoto entra em colapso de novo. Na cabeça dele, sua vida social acabou para sempre. Só que Jason resolve agir diferente dessa vez. Em vez de alimentar o desespero, ele praticamente dá um choque de realidade no protagonista e manda ele parar de desmoronar mentalmente. A solução parecia simples. Eles não sabiam por que aquela garota era diferente, mas ela estudava em outra sala. Então, bastava evitar encontrar ela, sem encontros, sem constrangimento, sem problemas. Se ele nunca mais cruzasse com aquela garota, tudo voltaria ao normal. No dia seguinte, ele vai para a escola convencido de que seu plano era perfeito. Só que o universo claramente odiava aquele cara. Logo cedo, a primeira pessoa que aparece na frente dele é justamente a garota. Ela acena feliz assim que vê ele e pergunta se ele lembra dela. Jin-Jong congela no mesmo instante. Jason tenta manter a situação sob controle, mandando ele agir normalmente e conversar como faria com qualquer garota pedra. Enquanto isso, a amiga da menina percebe o clima estranho e pergunta o que está acontecendo. E então, a garota simplesmente conta que, no dia anterior, aquele cara do nada chamou ela de bonita. A amiga quase explode de surpresa. Para piorar tudo, a própria garota resolve provocar ele na cara dura. E aí? Eu continuo bonita hoje também? Jin-Jong fica completamente sem palavras. A amiga dela começa a rir da situação enquanto pergunta que tipo de brincadeira estranha era aquela. Já a garota parece estar se divertindo muito, vendo ele entrar em curto-circuito. E o protagonista toma a decisão mais covarde possível. Ele foge. Do nada. Simplesmente vira as costas e vai embora. Enquanto isso, Jason tenta defender a retirada estratégica, dizendo que, se ele tivesse continuado ali, a humilhação provavelmente seria ainda pior. Só que Jin-Jong já está paranoico outra vez. Na cabeça dele, aquela risada das garotas só podia significar que estavam tirando sarro dele. Então, ele reforça a própria regra mental, mais uma vez. Nunca assumir que uma garota pode gostar dele. Nunca. Determinado, ele jura que vai evitar aquela menina pelo resto da vida. Mas claramente o destino tinha outros planos. No meio do pátio lotado da escola, todas as outras garotas continuavam parecendo figuras sem importância para ele. Menos ela. Quando percebe Jin-Jong passando, ela abre um sorriso enorme e acena animada. E ele imediatamente muda de direção. Mais tarde, no corredor, ela tenta cumprimentar ele outra vez. Ele ignora. Durante o dia inteiro, Jin-Jong passa o tempo fugindo dela como se estivesse escapando de um assassino profissional. A garota começa a ficar genuinamente irritada, porque do ponto de vista dela, aquele menino estranho simplesmente aparecia, dizia coisas absurdas e depois fugia sem explicação. Depois da aula, Jin-Jong finalmente consegue sair da escola. O garoto solta um longo suspiro de alívio enquanto anda pela rua. Para ele, sobreviver aquele dia já tinha sido uma vitória. Cansado física e mentalmente, ele decide voltar para casa e bolar o plano ainda melhor para evitar aquela garota permanentemente. Só que segundos depois, a voz surge atrás dele. Jin-Jong toma um susto tão grande que praticamente salta para longe. A garota olha confusa e pergunta se ele realmente assustou daquele jeito só porque ela falou com ele. Por dentro, o garoto já está entrando em pânico outra vez. Na cabeça dele, aquilo parecia uma maldição. Não importava o quanto tentasse fugir, eles continuavam se encontrando. Então, ela resolve confrontar ele diretamente. Pergunta por que ele vive fugindo, por que evita contato visual, por que ignora ela toda vez. E, principalmente, se ela fez alguma coisa errada. Jin-Jong percebe imediatamente que criou outro mal-entendido gigante, sem querer. Desesperado, ele tenta pensar em qualquer desculpa minimamente normal. Só que, nervoso daquele jeito, o cérebro dele para de funcionar. Então o idiota simplesmente fala a verdade. Ele admite que todas as garotas parecem pedras para ele, exceto ela. Silêncio. A garota fica completamente chocada. No mesmo instante, Jin-Jong percebe o tamanho monstruoso da besteira que acabou de dizer. Até Jason entra em estado de emergência mental, vendo a situação desandar tão rápido. A garota olha discretamente para a mão trêmula dele e percebe o quanto aquele cara estava nervoso de verdade.
e por alguns segundos, ela simplesmente fica em silêncio, olhando para ele. Por alguns segundos, Park Jin-young simplesmente para de funcionar. A garota abre um sorriso enorme enquanto tenta processar a cantada, completamente acidental que acabou de ouvir. Claramente, ela não esperava algo daquele nível vindo justamente do garoto mais estranho da escola. Ainda curiosa, ela pergunta qual é o nome dele. Tentando sobreviver à própria vergonha, ele responde quase travando: Park Jin-young. Ela repete o nome devagar, como se estivesse memorizando. Então, dá um passo à frente, e outro, até ficar perigosamente perto dele. Jin-young já sente o cérebro entrando em estado crítico. A garota, então, se inclina até o ouvido dele e fala baixinho que aquilo que ele tinha dito antes parecia muito uma cantada. Fim. O sistema operacional do garoto simplesmente explode. Na mesma hora, todas as regras criadas por Jason começam a desmoronar. Primeira regra, mulheres são pedras. Falhou miseravelmente. Segunda regra, não crie expectativas. Também destruída. Porque o coração dele agora parecia uma bateria de escola de samba. A garota apenas sorri, acena de leve e vai embora dizendo para ele não fingir que não conhece ela da próxima vez. E Jin-young fica parado igual uma estátua vendo ela ir embora. Mais tarde, já no apartamento, o estrago mental piora completamente. O garoto começa a imaginar uma vida inteira ao lado dela. Casamento, filhos, os dois envelhecendo juntos, até uma cena aleatória, onde o filho cresce, vira adolescente revoltado e abandona os pais emocionalmente. E então, numa versão completamente dramática da própria imaginação, ele se vê dando o último suspiro ao lado dela já velhinhos. Jason interrompe tudo com um tapa mental gigantesco. O protagonista acorda do delírio imediatamente. Tentando se defender, Jin-young argumenta que ficou 5 anos sem olhar de verdade para o rosto de uma garota. Então era normal a mente dele entrar em colapso depois de tanta abstinência social. Só que agora existia um problema novo. Evitar ela não funcionava mais. Então, ele pergunta o que deveria fazer dali para frente. Jason finalmente resolve explicar a situação de forma séria. Segundo ele, o verdadeiro objetivo daquele treinamento nunca foi odiar garotas. A ideia era impedir que Jin-young continuasse sofrendo emocionalmente toda vez que criasse expectativas. Ao transformar mulheres em pedras na própria mente, ele deixou de sentir ansiedade, vergonha ou nervosismo. Só que isso criou um efeito colateral absurdo. Como passou anos sem lidar emocionalmente com garotas de verdade, ele perdeu completamente a imunidade. Então, no momento em que apareceu alguém capaz de quebrar aquele bloqueio mental, o desastre aconteceu. Jason resume tudo dizendo que o perdedor interior dele simplesmente despertou depois de anos adormecido. Jin-young reclama imediatamente do termo perdedor, mas no fundo sabe que Jason está certo, porque se continuar daquele jeito, ele vai acabar repetindo os mesmos traumas do passado. Só que Jason ainda tinha uma solução, uma estratégia de dessensibilização. O plano era simples. Jin-young precisava se acostumar com o rosto dela até parar de entrar em pane. No dia seguinte, ele coloca o plano em prática. O resultado? Um completo filme de terror psicológico. Durante a aula, Jin-young começa a encarar Sun-woo sem parar numa tentativa desesperada de normalizar a presença dela. Só que do ponto de vista de qualquer pessoa normal, ele parecia um maluco absoluto. A amiga de Sun-woo percebe primeiro e comenta que o garoto está olhando para ela faz tempo. Sun-woo tenta ignorar no começo, mas eventualmente fica desconfortável também. Enquanto isso, Jin-young pergunta para Jason qual exatamente era o nome daquela técnica. Jason responde com a maior tranquilidade do mundo: dessensibilização. Segundo ele, quanto mais o garoto encarasse o rosto dela, mais rápido o cérebro se acostumaria. Só que existia um pequeno detalhe: o olhar dele parecia assustador. Então Jason sugere, pelo menos, adicionar um sorriso para suavizar o clima. Péssima ideia. Jin-young força um sorriso estranho e completamente artificial no rosto, enquanto continua encarando Sun-woo à distância. Ela congela imediatamente. A expressão dele parecia algo saído de um filme de suspense. A amiga dela, porém, acha graça da situação e comenta casualmente que ele literalmente sorriu para Sun-woo. Já Sun-woo pergunta indignada se aquele cara realmente acreditava que ninguém percebeu ele encarando daquele jeito. A amiga responde que provavelmente sim. E justamente por isso, tudo parecia ainda mais estranho. Enquanto isso, Jin-young continua, completamente alheio ao próprio comportamento. Como ele enxerga mal sem óculos, o garoto genuinamente acredita que as outras pessoas também não conseguem notar expressões faciais à distância. Jason finalmente percebe que aquilo está passando dos limites e manda ele recuar antes que as pessoas entendam tudo errado. Então Jin-young vai embora tentando agir normalmente. Depois que ele sai, Sun-woo pergunta para uma amiga quem exatamente era aquele garoto. E a resposta surpreende ela. Segundo a amiga, Jin-young é até bastante popular entre as garotas. Não porque ele seja sociável, mas justamente porque nunca demonstra interesse em ninguém.
Várias garotas já tentaram conversar com ele antes, mas o cara sempre parecia totalmente indiferente a romance. Ele só cuidava da própria vida, treinava, estudava e seguia tranquilo. E aparentemente, esse ar distante fazia sucesso. A amiga então olha desconfiada para Sang-woo e pergunta se ela ficou interessada nele, por causa daquele olhar constante. Sang-woo é pega desprevenida na hora e nega imediatamente. Só que pela primeira vez, ela realmente começa a pensar naquele garoto estranho. Sang-woo tenta agir normalmente depois daquela conversa, mas enquanto volta para a sala, ela relembra o momento em que Jin-young confessou, completamente nervoso, que só ela não parecia uma pedra para ele. E sinceramente, aquilo ficou preso na cabeça dela. Com um pequeno sorriso de canto, a garota admite para si mesma que existe algo estranhamente interessante naquele menino esquisito. Enquanto isso, em outra sala, Jin-young já está questionando todas as escolhas da própria vida. Ele olha para Jason e diz que quanto mais pensa sobre aquela tal estratégia de dessensibilização, mais percebe que o plano é horrível. Jason pergunta o motivo, e o protagonista responde o óbvio. Para se acostumar com o rosto dela, ele precisaria continuar olhando para a garota o tempo inteiro. Ou seja, pareceria um perseguidor profissional. Jason fica alguns segundos em silêncio, antes de responder da forma mais cruel possível. Então escolha, você prefere parecer um perdedor ou um stalker? Jin-young fica indignado, mas depois de pensar um pouco, surge uma ideia melhor. Em vez de encarar ela pessoalmente, talvez fosse mais seguro olhar fotos. Resultado? Agora ele precisava descobrir o Instagram dela. Jason aprova imediatamente o novo plano e manda ele simplesmente pedir o perfil dela direto. O protagonista quase engasga. Mais tarde, no corredor, Jin-young finalmente cria coragem, ou pelo menos algo próximo disso. O garoto praticamente surge na frente de Sang-woo, bloqueando o caminho dela enquanto tenta parecer casual. Com a voz toda travada, ele pede o Instagram dela. Sang-woo fica surpresa pela abordagem tão direta, mas logo abre um sorriso divertido. Ela pega o celular dele sem dificuldade e fala para ele abrir o aplicativo. Jin-young já estava esperando dificuldade, rejeição ou humilhação psicológica. Mas não, foi assustadoramente fácil. Só que aí surge outro problema. Sang-woo entra no perfil dele e encontra um completo deserto. 0 publicações. 0 seguidores, 0 pessoas seguidas. Ela olha para ele desconfiada e pergunta se ele criou a conta naquele instante. Jin-young admite nervosamente que sim. Por dentro, ele já está entrando em combustão espontânea, tentando explicar que normalmente não usa redes sociais. Só que Sang-woo simplesmente começa a rir. E aquilo deixa ele ainda mais perdido. Então, ela fala algo que faz o cérebro dele travar de novo. Espera, então eu sou literalmente a primeira pessoa que você procurou? Silêncio. Jin-young processa lentamente o tamanho da armadilha em que entrou sozinho. Ele estava tão focado na missão que esqueceu completamente como aquilo parecia, na visão de uma pessoa normal. Jason, vendo o desastre acontecendo, simplesmente evita contato visual imaginário. Nem ele tinha como salvar aquela situação. Jin-young entra em pânico imediatamente e começa a tentar se justificar, dizendo que ela foi realmente a primeira pessoa que ele adicionou porque não teve escolha. O problema é que, quanto mais ele tenta explicar, mais suspeito parece. Sang-woo, por outro lado, acha tudo aquilo extremamente engraçado. Ela sorri, enquanto observa o garoto perder completamente a compostura. Então, segurando o celular dele, ela inclina levemente a cabeça e pergunta: "Você não ficou curioso sobre meu número também?" Pronto. Pane crítica total. Jin-young vira uma bagunça humana instantaneamente. Mas antes que ele tenha um colapso completo, Sang-woo dá um leve soquinho nele e revela que estava só brincando. Segundo ela, as reações dele são engraçadas demais. Depois disso, devolve o celular, diz que vai seguir ele de volta e pede para ele curtir as fotos dela depois. Enquanto ela vai embora tranquilamente, Jin-young fica parado processando tudo. E, obviamente, 5 segundos depois, ele já começa a imaginar outro romance inteiro na própria cabeça. Jason interrompe imediatamente antes que o garoto comece a planejar casamento de novo. Mais tarde, no apartamento dela, Sang-woo aparece deitada na cama, mexendo no celular. Ela começa a rir sozinha ao abrir o perfil recém-criado de Jin-young. O motivo? A primeira postagem do cara era uma selfie absurdamente estranha e assustadora. O gosto dele para fotos era simplesmente péssimo. Enquanto isso, no apartamento dele, Jin-young dormia feliz da vida. Até que o celular vibra. Sang-woo tinha curtido a foto. No dia seguinte, a notícia já tinha chegado na amiga dela. Suk-yeon praticamente surta ao descobrir que Jin-young pediu o Instagram de Sang-woo pessoalmente. Sang-woo então revela, toda convencida, que o garoto literalmente criou uma conta só para seguir ela. Para Suk-yeon,
aquilo já era confirmação absoluta. O cara estava apaixonado. Curiosa, Sun-woo muda o rumo da conversa e pergunta se era verdade que Jin-yong normalmente não demonstrava interesse em garotas. A amiga confirma. Segundo ela, várias meninas já tentaram puxar assunto com ele antes, mas ele sempre agia distante. Sun-woo era literalmente a única garota que conseguiu quebrar aquele comportamento estranho. Nesse momento, as duas percebem Jin-yong passando pelo corredor em frente à sala. Então, Suk-yong tem uma ideia perigosa. Ela sugere testar na hora se ele realmente age diferente com Sun-woo. A garota pergunta qual seria o plano. Segundos depois, a resposta aparece. Do nada, Suk-yong se joga dramaticamente no chão do corredor, como se tivesse sofrido um acidente gravíssimo. Com uma atuação completamente exagerada, ela estende a mão na direção de Jin-yong e murmura que está ferida e que precisa desesperadamente de um príncipe encantado para salvá-la, sem demonstrar a menor emoção. Jin-yong encara Suk-yong caída no chão com a mesma expressão vazia de sempre. Para ele, aquilo não era uma garota em perigo, era só uma pedra fazendo drama. Então, sem dizer absolutamente nada, ele segura o moletom dela e simplesmente ergue a menina do chão como quem arranca um vegetal da terra. E vai embora logo em seguida. Suk-yong fica parada completamente indignada, processando a humilhação que acabou de sofrer. Já Sun-woo explode na gargalhada. Segundo ela, a amiga foi levantada, igual um rabanete, sendo puxado da horta. Aquilo confirma completamente a teoria dela. Jin-yong realmente tratava as outras garotas de forma diferente. Suk-yong, ainda traumatizada pela brutalidade emocional que acabou de viver, chama ele de maluco, enquanto tenta recuperar a dignidade. Mais tarde, depois da aula, Jason pergunta se o protagonista finalmente conseguiu se acostumar com o rosto de Sun-woo. A resposta? Nem perto. Na verdade, quanto mais ele olhava para ela, pior ficava. O garoto encara as fotos dela no celular, enquanto o rosto vai ficando vermelho outra vez. Segundo ele, parecia que toda vez que via aquela garota, era como tomar um choque completamente novo. Jason então conclui que existe algo mais profundo acontecendo, porque se apenas ela conseguia quebrar o filtro de pedra, então devia existir uma razão específica por trás disso. Enquanto pensa nisso, Jin-yong percebe alguém parado logo adiante. Era Sun-woo. Ela parecia distraída, perdida nos próprios pensamentos, até notar ele ali. Assim que os olhos dos dois se cruzam, o garoto entra em alerta máximo de novo. Sun-woo cumprimenta ele normalmente. Já Jin-yong praticamente trava, tentando agir como um ser humano funcional. Tentando manter a compostura, ele pergunta o que ela estava fazendo ali parada. Então ela explica que não tinha dinheiro para o ônibus. O garoto estranha imediatamente porque o bairro dela ficava relativamente perto dali. Ela poderia simplesmente ir andando. Mas Sun-woo hesita por alguns segundos antes de revelar, meio sem graça, que sofre de anemia crônica. Na mesma hora, Jin-yong abre a carteira desesperado e tenta entregar todo o dinheiro que tinha para ela pegar o ônibus imediatamente. Só que Sun-woo afasta de tal a mão dele. Ela diz que não quer aceitar dinheiro daquele jeito. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, manda ele acompanhar ela até em casa e simplesmente começa a andar na frente. Jin-yong demora alguns segundos para processar o que acabou de acontecer, porque na prática, ele acabou de ser arrastado para algo perigosamente parecido com um encontro. Enquanto os dois caminham juntos ao entardecer, Sun-woo conversa sem parar sobre qualquer coisa que aparece na cabeça dela. Só que Jin-yong não consegue absorver metade das palavras. O garoto está nervoso demais, só por estar andando ao lado dela. Quando ela pergunta se ele está ouvindo, o protagonista entra em crise interna imediatamente. Para ele, aquela situação parecia absurda. E pior ainda, aquilo despertava memórias horríveis. Anos atrás, ele também costumava voltar para casa com uma garota que morava perto dele. No começo era só coincidência, mas conforme passaram tempo juntos, ele acabou criando sentimentos. Até que um dia, alguns garotos viram os dois andando lado a lado e começaram a provocar, perguntando se estavam namorando. A garota negou tão rápido que praticamente atropelou as próprias palavras. E para piorar, ainda soltou algo que destruiu completamente a autoestima dele. Perguntou quem teria coragem de namorar um cara como ele. Depois daquele dia, ela nunca mais voltou para casa junto dele, e o sentimento do garoto morreu antes mesmo dele conseguir confessar. Por isso, agora, andando ao lado de Sun-woo, Jin-yong só queria que aquilo acabasse sem virar outro trauma. Só que então Sun-woo deixa escapar um gemido cansado. Ela para no meio da subida, segurando o próprio corpo, e chama o nome dele. Preocupado, Jin-yong pergunta imediatamente o que aconteceu. Ela reclama que aquela ladeira piorou a anemia e estende a mão pedindo ajuda. Sem pensar duas vezes, ele segura a mão dela. Sun-woo pede para ele puxar devagar
e ele obedece cuidadosamente. Assim que consegue ficar de pé de novo, ela agradece enquanto diz que ainda está meio tonta. Só que nesse momento, Jin-Yong já não está mais raciocinando direito, porque o garoto acabou de perceber que estava segurando a mão dela. E isso sozinho já foi suficiente para destruir o sistema nervoso dele inteiro. Sun-woo observa a reação completamente desesperada dele e entende uma coisa importante. Ela lembra imediatamente da cena com Suk-yeon. Quando a sua amiga caiu, Jin-Yong simplesmente puxou ela do chão sem qualquer cuidado. Frio, brusco, quase mecânico. Mas com ela foi diferente, muito diferente. Ela até ri, lembrando que Suk-yeon foi tratada igual um rabanete arrancado do solo. Já com ela, o garoto parecia estar manuseando o vidro. Jin-Yong entra em choque, tentando negar qualquer significado por trás disso. E aí, Sun-woo percebe outro detalhe ainda mais suspeito. Ele nem lembrava quem era Suk-yeon. Isso significa que o garoto literalmente só prestava atenção nela. E pela primeira vez, Sun-woo começa a achar isso perigosamente fofo. Sun-woo finalmente para em frente ao apartamento dela e se despede toda animada, agradecendo Jin-Yong por acompanhar ela até em casa. Ele acena de volta do jeito mais seco possível, mas por dentro sente um alívio absurdo. Para ele, aquela caminhada inteira tinha sido uma tortura emocional. Então, o garoto já começa a ir embora, pensando que, pelo menos, aquilo não aconteceria de novo amanhã. Ele até torce para Sun-woo conseguir dinheiro para o ônibus logo e resolver aquela anemia de uma vez, porque o coração dele não aguentava mais entrar em pane toda vez que ela aparecia. Só que, segundos depois, quase esqueci. Sun-woo chama ele de novo. Jin-Yong leva outro susto quando se vira e encontra ela bem perto outra vez. A garota explica que ainda vai demorar para receber a mesada, então amanhã ele teria que acompanhar ela de novo. E pior, ela estava cansada da corrida, ofegante e toda suada bem na frente dele. O cérebro do garoto praticamente entra em combustão. Por fora, ele tenta convencer a si mesmo de que aquilo era desconfortável e irritante. Mas Jason percebe a verdade imediatamente. No fundo, Jin-Yong estava feliz por poder andar com ela de novo. Logo depois, Sun-woo acaba se abaixando cansada outra vez, reclamando da subida. Mesmo surtando internamente, Jin-Yong ajuda ela sem pensar duas vezes e manda ela parar de correr daquele jeito. No dia seguinte, na escola, Sun-woo encontra Suk-yeon treinando chutes baixos no meio da sala. Confusa, ela pergunta o motivo, e a amiga responde calmamente que vai descer a piaporrada em Park Jin-young. Enquanto isso, na noite anterior, Jason finalmente tinha revelado sua teoria sobre por que Sun-woo era a única garota que não parecia uma pedra. Jin-young ficou completamente travado depois de ouvir aquilo. Ele até pergunta se aquela era realmente a única explicação possível, mas Jason diz que não consegue pensar em outra. A conversa acaba ficando para depois porque Jin-young precisa ir para a escola. Antes de sair, ele encontra o pai em casa. O clima entre os dois é estranho. Aquele típico silêncio desconfortável de família que claramente tem problemas mal resolvidos. O pai pergunta se ele vai comer antes de sair, mas Jin-young responde que não está com fome. Mesmo assim, o homem avisa que a mãe preparou ensopado de kimchi. Jin-young apenas diz que talvez coma quando voltar. Depois disso, os dois seguem caminhos diferentes, sem trocar quase nenhuma emoção. Mais tarde, já na escola, Jin-young pergunta a Jason se agora ele está condenado a ser arrastado por Sun-woo para todo lado. Jason responde que provavelmente sim. O garoto tenta desesperadamente acreditar que aquela teoria estava errada. Só que nesse momento alguém chama ele com firmeza. Era Suk-yeon. Claro que Jin-young não fazia ideia de quem ela era. Para ele, qualquer garota que não fosse Sun-woo basicamente não existia. Suk-yeon então anuncia tranquilamente que veio bater nele. Jin-young fica completamente perdido. Ela explica que passou a noite treinando chutes baixos só para conseguir machucar ele direito. O garoto pergunta novamente quem exatamente ela era. Aquilo destrói Suk-yeon emocionalmente na hora. Indignada, ela reclama que nunca foi ignorada daquele jeito na vida. Então, aponta para ele e declara que vai pegar leve, aplicando só 3 chutes. Jin-young continua, sem entender absolutamente nada. Só que antes dele terminar a frase, Suk-yeon já avança gritando e tentando acertar um chute nele. Por pouco, Jin-young consegue desviar e imediatamente começa a correr pelo corredor enquanto pergunta que diabos estava acontecendo. O problema é que Suk-yeon era rápida pra caramba e, diferente de Sun-woo, ela não tinha anemia nenhuma. Jin-young corre desesperado pelos corredores enquanto Suk-yeon vinha atrás dele igual um míssil humano. Na cabeça dele, aquilo parecia literalmente uma pedra assassina rolando na direção dele. A garota finalmente alcança a distância de ataque e prepara um chute baixo brutal.
Só que nesse exato momento, Sang-woo aparece no corredor perguntando por que os dois estavam fazendo tanta bagunça. E resultado, Suk-yong acerta a perna dela sem querer. Sun-woo cai no chão na hora gritando de dor enquanto segura o tornozelo. Suk-yong paralisa completamente. Ela percebe instantaneamente o tamanho da tragédia. Jin-yong entra em pânico e corre para ajudar Sun-woo, mas no meio da pressa, o chinelo escorrega. O garoto cai de cara no chão com tudo, silêncio. Agora tinham duas vítimas estiradas no corredor. Sun-woo com o tornozelo ferrado e Jin-yong com o nariz destruído. Suk-yong fica olhando os dois quase entrando em colapso emocional enquanto pede desculpas sem parar. Mais tarde, os dois acabam na enfermaria da escola, cada um deitado numa cama. O clima fica silencioso até Sun-woo comentar que Suk-yong sempre foi meio maluca. Jin-yong responde que tá tudo bem, mas por dentro já tá surtando, porque acabou ficando sozinho com Sang-woo de novo. Ele chama Jason mentalmente e o amigo imaginário aparece calmamente tomando chá como se nada estivesse acontecendo. Jason apenas fala para ele controlar o perdedor interior. Jin-yong pergunta por que ele tá tomando chá numa situação dessas, e Jason responde tranquilamente, porque é hora do chá. Enquanto isso, Sang-woo tenta puxar assunto normalmente. Pergunta o que ele costuma comer no almoço. Ele responde qualquer coisa aleatória só para manter a conversa viva. Depois, ela pergunta se ele costuma tomar café da manhã. Jin-yong admite que normalmente sai sem comer. Quando ela pergunta o motivo, ele acaba revelando algo mais pessoal. Diz que o pai dele sempre está em casa de manhã e que o clima entre os dois é estranho demais, então prefere sair cedo. Sang-woo responde que ele devia tentar se aproximar mais do pai. Jin-yong dá uma risada fraca e fala que isso é mais difícil do que parece. Enquanto conversa com ela, o garoto começa a lembrar da primeira vez que chamou Sang-woo de bonita. Na época, ele achou que aquilo só tinha escapado porque estava enferrujado socialmente. Mas olhando para ela agora, ele percebe que não era só isso. Ela realmente era linda. Sang-woo percebe ele encarando e imediatamente provoca. O que foi? Tá me olhando porque eu sou bonita? Jin-yong entra em curto-circuito instantaneamente e começa a negar tudo. Sang-woo cai na risada, vendo ele todo nervoso e admite que estava só brincando. Só que depois, ela fala algo que deixa ele ainda pior. Segundo ela, provocar Jin-yong é divertido, porque basta pressionar ele um pouquinho pro garoto começar a falar as coisas mais estranhas possíveis. Constrangido, ele pede desculpas pelo comportamento, mas Sun-woo diz para ele parar com isso. Na verdade, ela acha ele fofo. Essa palavra praticamente destrói o psicológico do garoto. Na cabeça dele, a teoria de Jason volta imediatamente. Aquela ideia absurda de que talvez ele tivesse se apaixonado por Sang-woo logo à primeira vista. Jason admite que, sinceramente, não consegue pensar em outra explicação. Depois de um tempo, Suk-yong finalmente aparece na enfermaria, toda nervosa. Só que Sang-woo resolve que ela precisa aprender uma lição. Então, segura a amiga ali para dar uma educação. Suk-yong entra em desespero, tentando escapar. Mas quando Sang-woo vai tentar dar um chute nela, Suk-yong se move no susto e adivinha quem recebe o golpe inteiro: Jin-yong. O mundo dele apaga na hora. E então começa um pesadelo. No sonho, Sun-woo olha friamente para ele, depois de descobrir que ele gosta dela. Ela chama ele de patético, diz que ele criou fantasias sozinho e pergunta como ele conseguiu se apaixonar tão facilmente. Jin-yong acorda assustado e ofegante. Jason percebe na hora que ele teve outro sonho ruim. Depois de ouvir tudo, Jason entende o problema. O trauma antigo do garoto com rejeição estava voltando. Segundo ele, Jin-yong estava começando a desenvolver medo de um amor não correspondido. Então Jason dá um conselho simples: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo. Mais tarde, andando pela escola, Jin-yong pensa no que aquilo significa e chega à conclusão de que talvez precise descobrir mais sobre Sang-woo em vez de ficar só surtando perto dela. Quando percebe, ele já estava parado na frente da sala dela. Jin-yong chega na sala de Sang-woo, já ficando nervoso antes mesmo de entrar. O garoto olha para os lados procurando ela, mas não encontra em lugar nenhum. Então começa a pensar que talvez ela tenha ido ao banheiro. Só que, do nada, alguém fala atrás dele, dizendo que aquele era o lugar dele. É aí que aparece Gu-min, um cara grandão, de óculos e claramente sem muita paciência para gente aleatória, entrando na sala dele. Jin-yong se afasta na hora, pedindo desculpas, enquanto Jason já começa a implicar instantaneamente com o sujeito. Sem perder tempo, Jin-yong pergunta se ele viu Sang-woo. Gu-min cruza os braços e responde daquele jeito debochado de quem já viu muita coisa. Segundo ele, sempre aparece algum novato emocionado atrás da Sang-woo. Jin-yong já fica irritado na hora com o jeito que ele falou dela.
Jason, então, praticamente implora mentalmente para eles descerem a porrada nesse cara. Tentando manter a calma, Jin-Yong pergunta de novo onde ela foi. Mas Gu-min continua falando mal dela casualmente. E isso faz Jin-Yong perder a paciência. O garoto tira a jaqueta devagar e manda o cara levantar. Gu-min pergunta o motivo já sem vontade nenhuma de lidar com aquilo. Segundos depois, Jin-Yong usa a própria jaqueta como se fosse um chicote e acerta o cara. O grito que Gu-min solta parece mesmo um porco sendo abatido. E justo nessa hora, Sun-woo entra na sala perguntando que barulho era aquele. Quando vê Jin-Yong ali, ela fica surpresa. E o pior é que o garoto explica sem pensar duas vezes que estava batendo no cara porque ele chamou ela de garota lixo. Só que Sun-woo simplesmente dá de ombros. Segundo ela, Gu-min sempre foi daquele jeito mesmo. Então revela que os dois são amigos de infância. Mais tarde, os dois garotos aparecem sentados num banco do lado de fora. Jin-Yong pede desculpas pelo ataque repentino, mas Gu-min fala que nem doeu tanto assim. Então, Jin-Yong aproveita a chance para perguntar sobre Sun-woo, e Gu-min confirma que conhece ela desde os 3 anos de idade. Na cabeça de Jin-Yong, aquilo vira uma oportunidade perfeita para aplicar o plano de Jason e descobrir mais sobre ela. Mas antes mesmo dele perguntar muita coisa, Gu-min corta o clima. Segundo ele, seria melhor Jin-Yong desistir logo. Sun-woo é extremamente popular. Tem vários caras atrás dela o tempo todo. E nenhum conseguiu nada. Jin-Yong até entende o ponto, mas argumenta que talvez ela simplesmente ainda não tenha encontrado alguém do tipo dela. Só que Gu-min balança a cabeça e fala que o problema não é esse. Então, ele começa a explicar. Por crescerem juntos, os dois sempre acabavam estudando nas mesmas escolas e convivendo bastante. Só que perto do ensino médio, Sun-woo começou a parecer diferente. Ela continuava sorrindo normalmente, falava do mesmo jeito, agia como sempre, mas, para Gu-min, parecia que tinha alguma coisa errada, como se ela estivesse escondendo algo atrás daquele sorriso. Ele não consegue explicar exatamente o que mudou, só sabe que aquele sentimento estranho nunca foi embora. Por isso ele avisa Jin-Yong para tomar cuidado. Mais tarde, andando pelo corredor, Jin-Yong fica pensando no que ouviu. Sinceramente, ele nunca percebeu nada estranho nela. Então, decide ignorar aquilo por enquanto. Afinal, podia ser só paranoia pessoal do Gu-min. Só que nesse momento, Sun-woo aparece do nada, perguntando se os dois já estavam próximos o bastante para saírem juntos escondidos dela. Jin-Yong trava imediatamente. Ele sabe que não devia contar que estavam falando sobre ela, então tenta desesperadamente pensar numa desculpa convincente. Mas antes dele abrir a boca, Gu-min responde sem filtro nenhum. A gente estava falando mal de você pelas costas, garota lixo. Jin-Yong olha para ele completamente incrédulo. Na cabeça dele, aquele gordo estava fazendo questão de destruir a vida dele de propósito. Sun-woo faz cara de ofendida e pergunta se Jin-Yong realmente estava falando dela pelas costas. O garoto tenta negar imediatamente, mas Suk-yeon já entra no meio, dizendo que ela sabia que Park Jin-Yong era lixo. Gu-min piora tudo ainda mais, soltando comentários estranhos sobre a aura sombria da Sun-woo. Aquilo foi o limite para Jin-Yong. Sem pensar duas vezes, ele chicoteia o cara com a jaqueta de novo. Enquanto os dois ficam brigando igual idiotas, Sun-woo pergunta para a amiga o que exatamente estava acontecendo. Suk-yeon só responde que era melhor deixar aqueles malucos se resolverem sozinhos. E sinceramente, Sun-woo parecia estar se divertindo vendo aquilo. Mais tarde, depois da aula, Jin-Yong vai andando pro ponto de ônibus enquanto reclama com Jason que a situação só tá piorando. Eles não descobriram quase nada útil sobre Sun-woo, que os mal-entendidos continuam aumentando. Jason culpa tudo no Gu-min e diz que aquele cara precisava ser eliminado da face da Terra imediatamente. Só que antes da conversa continuar, Sun-woo aparece atrás dele perguntando se ele se divertiu fofocando sobre ela. Jin-Yong leva outro susto. Ele tenta explicar que não estava falando mal dela, mas Sun-woo começa a rir. Segundo ela, Gu-min provavelmente só estava exagerando como sempre. Ela até dá um tapinha nele brincando, enquanto diz que não consegue imaginar Jin-Yong fazendo esse tipo de coisa. Depois disso, ela muda de assunto e pergunta se ele pode acompanhar ela até em casa de novo. O garoto pergunta se ela ainda tá sem dinheiro pro ônibus, e ela confirma na maior tranquilidade, dizendo que só de pensar naquela subida já fica irritada. Enquanto caminham, Jason lembra Jin-Yong que, tecnicamente, eles realmente estavam falando dela pelas costas. Então, talvez, esconder isso por enquanto fosse melhor. No caminho, Sun-woo começa a explicar mais sobre a anemia dela. Diz que sente muita fraqueza e fadiga, principalmente em subidas ou escadas. Às vezes até ficar parada por muito tempo deixa ela sem ar. Jin-Yong acaba ficando genuinamente preocupado ouvindo aquilo.
Então Sun-woo aponta para as próprias costas e manda ele empurrar ela subida acima para ajudar. O garoto hesita imediatamente, mas ela insiste sem vergonha nenhuma. Com as mãos tremendo, Jin-young começa a empurrar ela devagar pela subida. Sun-woo comenta que realmente ficou mais fácil. Depois ela dá uma risadinha e fala que faz cócegas. Pronto, o cérebro do garoto já começa a derreter de novo. E quando ela revela casualmente que as costas dela são sensíveis, Jin-young quase entra em combustão espontânea. Enquanto ajuda ela, o garoto começa a imaginar coisas perigosas, tipo os dois ficando mais próximos no futuro, ou até ele carregando ela nas costas algum dia. Jason ainda incentiva os delírios, e Jin-young tenta convencer a si mesmo de que imaginar isso não era tão grave assim. O problema é que ele se distrai tanto pensando nessas coisas que começa a empurrar ela rápido demais. Sun-woo imediatamente reclama sem ar, dizendo que vai morrer naquele ritmo. Jin-young solta ela na hora e começa a pedir desculpas desesperadamente. Enquanto ela recupera o fôlego, os dois acabam parando num ponto mais alto da rua, e dali dava para ver a cidade inteira. Jin-young comenta que a vista era bonita. Sun-woo olha surpresa em volta e diz que nunca tinha vindo ali antes. Segundo ela, alguém com anemia jamais subiria até aquele lugar por vontade própria. Mesmo assim, ela admite que valeu a pena. Enquanto os dois observam a paisagem juntos, Jin-young lembra das palavras de Gu-min, aquele sentimento estranho de incongruência que ele sentia nela. Mas olhando Sun-woo naquele momento, Jin-young percebe que não sente nada estranho. Na verdade, tudo parece estranhamente natural quando está com ela. Então, ele respira fundo e resolve falar a verdade. Admite que ele e Gu-min realmente conversaram sobre ela pelas costas. Sun-woo fica surpresa quando Jin-young admite que realmente conversou sobre ela com Gu-min. Mas antes que ela pense errado, ele começa a explicar tudo de uma vez. Diz que não estava falando mal dela, só queria saber mais porque descobriu que Gu-min era amigo de infância dela. Segundo ele, a conversa acabou parecendo suspeita, mas nunca teve intenção ruim. Sun-woo fica olhando para ele em silêncio por alguns segundos, então responde, meio sem jeito, que já tinha esquecido aquilo fazia tempo. Jin-young pergunta se ela tá falando sério, e ela confirma. Depois disso, Sun-woo resolve ir embora sozinha, e agradece ele mais uma vez por acompanhar ela até em casa. Enquanto vê ela descendo a rua, Jin-young continua pensando se fez certo, contando a verdade. Jason comenta que honestidade é boa, mas às vezes ficar quieto evita problemas. Agora, eles não tinham ideia do que o Sun-woo realmente estava pensando. Enquanto isso, descendo a ladeira, Sun-woo relembra a fala dele, dizendo que queria conhecer mais sobre ela. E acaba sorrindo sozinha, porque de vez em quando, Jin-young conseguia ser absurdamente direto, sem perceber. Só que logo depois, ela começa a perder o ar outra vez enquanto desce a rua. No dia seguinte, Jason estranha quando vê Jin-young indo jogar futebol, depois de muito tempo. Segundo ele, o garoto devia aproveitar para suar bastante e ficar ainda mais másculo. Antes do jogo começar, Jin-young para amarrar o cadarço no meio do corredor. Só que uma garota quase tropeça nele. Ela reclama imediatamente, perguntando quem para do nada daquele jeito. Essa garota era Jo Hangul. Ela reconhece Jin-young e fala que ele quase se machucou. Quando ele olha para cima sem entender, ela empurra a cabeça dele para baixo na hora. Segundo ela, garotas odeiam ser vistas daquele ângulo estranho quando alguém olha de baixo. E além disso, era constrangedor. Jin-young só aceita a bronca quieto enquanto ela vai embora. Para ele, Jo Hangul parecia exatamente igual às outras garotas. Uma pedra, então ele nem liga muito. Mas claramente, seria uma péssima ideia dizer isso em voz alta. Mais tarde, já na quadra, Jin-young começa a jogar futebol. E aí fica óbvio o quanto o cara é absurdo. Por medo de rejeição, ele passou anos focando só em melhorar a si mesmo. Treino, estudo, academia, disciplina. O resultado? O cara virou praticamente perfeito em tudo. Quando ele chuta a bola, o goleiro nem consegue reagir. Gu-min leva o gol inteiro nas costas, enquanto os alunos começam a comemorar. Todo mundo fica feliz por ter Jin-young no time, menos o próprio Gu-min, que claramente estava morrendo de inveja porque toda a atenção foi pro protagonista. Enquanto isso, Sun-woo e Suk-yeon observam o jogo de longe. Suk-yeon reclama que os meninos vão deixar a sala fedendo suor depois da aula. E já Sun-woo percebe que Jin-young também estava jogando. Ao redor delas, várias garotas começam a comentar sobre ele. Algumas falam que Jin-young parece frio e quieto normalmente, mas quando entra em esportes, fica muito mais atraente. Outras dizem que o fato dele não parecer interessado em garotas faz ele parecer ainda mais legal. Segundo elas, Jin-young tinha aquela vibe distante e misteriosa que fazia sucesso. Suk-yeon escuta tudo aquilo e começa a zoar imediatamente.
Para ela, chamar Park Jin-young de sexy já era exagero demais. Sang-woo acaba lembrando do jeito completamente atrapalhado que ele age perto dela e começa a rir baixinho. No fim das contas, ela até concorda um pouco com a amiga. Depois do jogo, os alunos comemoram a vitória, dizendo que ganharam graças ao Jin-young. O garoto responde normalmente, mas por dentro fica satisfeito. Só que ele estava completamente encharcado de suor. Então, decide ir se lavar antes de voltar para a sala. Enquanto lava o rosto na torneira, alguém comenta que o chute dele foi insano. Era Gumin. Gumin admite que não esperava encontrar alguém cujo chute ele não conseguisse defender, enquanto Jin-young responde que ele também mandou bem como goleiro hoje, mas o gorducho ele continua irritado, dizendo que essa é justamente a pior parte do futebol, porque quando o time perde, a culpa sempre cai no goleiro. Não importa quantas bolas ele tenha defendido antes, basta deixar uma passar e acabou. Todo mundo aponta o dedo para você, por isso ele diz que não gosta do Jin-young. O protagonista pergunta qual o sentido disso, e Gumin responde que o simples fato dele não ter conseguido bloquear aquele chute já é motivo suficiente para ficar irritado, enquanto Jason já começa a perder a paciência mentalmente com aquele porco dramático. Só que do nada, Gumin tampa a torneira e joga a água direto no Jin-young, dizendo que aquilo era um presente. O garoto leva o jato gelado na cara e começa a reclamar que está congelando. Então, imediatamente revida, jogando água nele também, chamando o cara de porco insano. Em poucos segundos, aquilo vira uma guerra aquática absurda no vestiário. Enquanto isso, Sang-woo e Suk-young estavam passando perto dali. Quando começam a ouvir os dois berrando um com o outro, Suk-young reconhece as vozes primeiro, perguntando se não eram Gumin e Jin-young. Mas Sang-woo diz que não consegue ouvir direito. Então as duas resolvem se aproximar para descobrir qual maluquice eles estavam fazendo agora. Lá dentro, os dois continuavam na batalha, Jin-young reclamando que ficou completamente encharcado por culpa daquele gordo, enquanto Gumin simplesmente tira a camisa e manda ele parar de drama e fazer o mesmo logo. Então, Jin-young também arranca a camisa e declara que vai acabar com ele depois da aula. E é exatamente nesse momento que as garotas entram. As duas congelam na hora, porque Jin-young estava sem camisa, com o abdômen definido totalmente à mostra. As meninas claramente ficam impressionadas, só que aí os olhos delas vão lentamente para Gumin. O cara estava parado ali sem camisa também, gigantesco, passando uma energia ameaçadora, absurda. As duas imediatamente perdem a vontade de estar ali. Sang-woo e Suk-young viram as costas na mesma hora, arrependidas de terem aparecido, enquanto Gumin começa a xingar elas por reagirem daquele jeito. Já Jin-young entra em colapso interno, ao perceber que sua crush viu ele sem camisa. Então, coloca Gumin num mata-leão, enquanto reclama que tudo aquilo era culpa dele. No dia seguinte, durante outro jogo, Jin-young chuta pro gol mais uma vez, só que dessa vez, Gumin consegue defender. Os alunos começam a gritar impressionados, elogiando o goleiro, e Gumin imediatamente aproveita para provocar, perguntando o que aconteceu com os chutes dele, porque diferente do dia anterior, agora estavam um lixo. Jason percebe que Jin-young realmente não parece estar em condição máxima hoje. Então, o garoto decide descansar um pouco quando o primeiro tempo termina. Ele senta na lateral da quadra e solta um longo suspiro, até ouvir uma voz feminina comentando que ele parece cansado. Era Sang-woo. Jin-young olha para ela e imediatamente lembra da conversa com a professora Hangul sobre garotas odiarem ser vistas de baixo para cima. Então entra em desespero e manda ela abaixar rápido. Sang-woo fica completamente confusa, perguntando o motivo, mas ele continua insistindo para ela se abaixar logo. Na cabeça dele, finalmente tudo fazia sentido, porque antes ele nunca tinha entendido esse tipo de coisa, já que enxergava todas as mulheres como pedras, mas agora era diferente. Sang-woo senta ao lado dele e pergunta se ele odeia olhar para o rosto dela daquele ângulo. Jin-young começa a gaguejar imediatamente, dizendo que não é isso, explicando que a professora lhe falou que garotas odeiam serem vistas de baixo. Então Sang-woo pergunta diretamente: "Então eu tava feia?" E sem pensar, Jin-young responde na mesma hora que ela continua bonita, até daquele ângulo. Silêncio. Sang-woo faz um som satisfeito enquanto segura o sorriso. E só alguns segundos depois, Jin-young percebe a armadilha em que acabou de cair sozinho. Jason apenas observa tudo mentalmente, decepcionado com a facilidade absurda que Sang-woo consegue manipular aquele garoto. Jin-young imediatamente implora ajuda para o Jason, depois de cair na armadilha da Sang-woo, mas o amigo imaginário só cruza os braços e fala que dessa vez ele vai ter que se virar sozinho, porque já está cansado de salvar aquele desastre ambulante. Agora, sem apoio nenhum,
Jin Yong começa a entrar em crise mental, pensando que tentar corrigir o que falou só deixaria tudo ainda mais estranho. Afinal, na experiência dele, quanto mais alguém tenta consertar uma situação vergonhosa, pior ela fica. Sang-woo fica em silêncio por alguns segundos, então abre um sorriso caloroso e agradece pelo elogio, dizendo que ele estava tentando fazer ela se sentir melhor. Jin-yong percebe que ela aparentemente resolveu deixar aquilo passar e entra no jogo, mas então ela comenta que ouviu várias garotas elogiando ele depois do futebol. Segundo elas, Park Jin-young era legal e sexy. O garoto quase engasga na hora e começa a negar desesperadamente. Só que Sang-woo responde que elas não estavam erradas. Aquilo atinge ele igual um caminhão. Jin-yong pergunta o que exatamente as pessoas enxergam nele. Então, Sun-woo lembra imediatamente do abdômen dele no vestiário. Ela se inclina devagar, até perto do ouvido dele, e sussurra que ele é sexy de várias formas diferentes. Pronto. O cérebro do garoto simplesmente para. Sun-woo ainda lança um olhar provocador, enquanto ele fica vermelho igual um tomate. Só que antes dele responder qualquer coisa, um dos alunos chama ele para voltar para o jogo, dizendo que eles ainda precisavam vencer o segundo tempo. Jin-yong levanta para ir, mas antes disso, Sun-woo grita o nome dele e torce por ele toda animada. Naquele instante, alguma coisa muda. O garoto comenta com Jason que no primeiro tempo ele estava sem energia nenhuma, mas agora o corpo dele parecia absurdamente leve. Jason sorri imediatamente, porque ele já sabia a resposta. Jin-yong estava motivado porque a garota que ele gosta estava assistindo. Então Jason admite, meio contrariado, que talvez aquele pensamento delirante sobre romance não fosse tão ruim assim. Movido pela força do gado apaixonado, Jin-yong volta para o jogo e manda outro chute monstruoso para o gol. Gu-min tenta defender, mas a bola passa direto. A quadra explode em comemoração. Jin-yong até provoca o gorducho, mandando ele não ficar tão deprimido pela derrota. Enquanto Gu-min promete vingança no futuro. Na arquibancada, Sun-woo acompanha tudo, sorrindo satisfeita. Enquanto isso, alguns minutos antes, a professora Hangul tinha ouvido Jin-yong falando que Sun-woo era bonita até vista de baixo. A mulher só suspira e comenta que aqueles adolescentes estavam completamente presos no próprio mundinho. No dia seguinte, Jin-yong acorda ouvindo os pais discutindo na cozinha. A mãe dele reclama porque tinha conseguido ingressos para uma peça de teatro, mas o pai precisaria trabalhar no fim de semana. O clima entre os dois fica pesado rapidinho. Quando Jin-yong aparece, a mãe pergunta se ele vai sair sem tomar café outra vez. Ele responde que vai comer alguma coisa no caminho, mas ela insiste que aquilo não é alimentação de verdade. Por dentro, o garoto admite que está com fome, só que ainda se sente desconfortável demais perto do pai para sentar na mesa normalmente. Jason, claro, manda ele parar de drama e comer direito. Então a mãe mostra os ingressos e pergunta se ele quer ir assistir a peça, com algum amigo no lugar dela. Jin-yong pega os bilhetes e imediatamente percebe um problema gigantesco. Ele não tinha ninguém para chamar. Na escola, ele começa a tentar distribuir os ingressos para os colegas. Primeiro chama um cara da sala, mas o sujeito inventa uma desculpa horrível dizendo que, provavelmente, vai pegar resfriado justo naquele dia. Depois tenta convidar uns conhecidos mais briguentos. Só que eles recusam porque já tinham planos para arrumar confusão com outro grupo. Como último recurso, Jin-yong pergunta ao Gu-min. Só que o gorducho responde que aquilo não faz o estilo dele. Jin-yong então zoa, falando que ele provavelmente prefere anime do que teatro. Mas Gu-min faz cara de nojo imediatamente e responde que nem gosta de anime. Jin-yong fica parado olhando o Gu-min ir embora, completamente confuso com o fato do cara não gostar de anime, porque na cabeça dele aquilo já era praticamente obrigatório para alguém com aquela aparência. Jason imediatamente comenta que estereótipos são perigosos e Jin-yong percebe que acabou julgando o cara sem nem pensar. Depois disso, Jason pergunta o que ele pretende fazer com os ingressos, já que basicamente todo mundo rejeitou o convite. Enquanto anda pelo corredor pensando nisso, Jin-yong começa a falar sozinho sobre quem deveria chamar, até que Jason resolve jogar a verdade na cara dele. Segundo ele, Jin-yong claramente quer convidar a Sun-woo. Afinal, até pouco tempo atrás, o garoto travava só de olhar para ela, mas agora não consegue pensar em mais ninguém. Jin-yong tenta discutir com um amigo imaginário, só que nesse momento, a professora Hangul aparece e pergunta por que ele está andando por aí falando sozinho. O garoto se assusta e pede desculpas, dizendo que estava distraído. Mas a professora continua provocando, perguntando se ele, por acaso, conversa com um amigo imaginário. Jin-yong congela, porque ela acertou em cheio. Mais tarde, os dois acabam sentados num banco,
e Jin-Yong resolve explicar a situação dos ingressos. A professora entende tudo na mesma hora, então pergunta diretamente se existe uma garota que ele quer convidar para a peça. Ele confirma meio sem jeito. E aí ela comenta casualmente que Sang-woo continua popular como sempre. Jin-Yong trava de novo e pergunta como ela sabia que era a Sun-woo. Hangul então relembra, rindo, a cena dele dizendo que a garota era bonita até vista de baixo. O protagonista quase morre de vergonha na hora. Depois disso, a professora pergunta se ele tá com medo de ser rejeitado. Jin-Yong fica quieto por alguns segundos antes de admitir que sim. Então ela explica que chamar uma garota para sair sozinho no fim de semana, ainda mais depois de ignorar todo mundo antes, basicamente já conta como um pedido de encontro, ou seja, quase uma confissão. Logo depois, ela se levanta e chama ele de covarde sem espinha. Jin-Yong fica indignado, mas antes que consiga responder, Hangul simplesmente vai embora sorrindo. Só que ela não para por aí. Segundos depois, a mulher chama Sun-woo na maior tranquilidade e diz que Jin-Yong tem algo importante para falar com ela. O garoto já começa a morrer por dentro. E piora ainda mais, quando a professora revela, na cara dura, que ele queria chamar Sang-woo para assistir uma peça no fim de semana. Suk-yong imediatamente explode de rir, dizendo que Jin-Yong foi tão covarde que precisou usar a professora como intermediária. Depois de jogar o caos no ambiente, Hangul simplesmente junta as mãos satisfeita e vai embora. Agora sobraram apenas Sun-woo, Suk-yong e um Jin-Yong completamente destruído emocionalmente. Sun-woo então se aproxima dele calmamente e pergunta se é verdade que ele quer assistir a peça com ela. Jin-Yong olha para a garota, vê aquele rosto de perto outra vez e simplesmente perde toda a capacidade racional. No fim, ele só concorda automaticamente. E na cabeça dele aquilo já parecia praticamente uma confissão oficial. Mais tarde, chega finalmente o fim de semana. Jin-Yong aparece todo arrumado, usando roupa diferente do normal, e até lentes de contato pela primeira vez. Jason comenta que o garoto acabou entrando no encontro sem nem perceber direito como chegou naquele ponto. Jin-Yong tenta jogar a culpa na professora Hangul, mas, no fundo, sabe que Jason tá certo. Enquanto espera Sang-woo, ele pergunta nervoso se tá estranho naquela roupa. Jason responde que ele tá normal, mas depois muda completamente o tom da conversa. Porque agora existia uma questão mais séria. Que tipo de relação Jin-Yong realmente queria ter com Sun-woo? Segundo Jason, já ficou óbvio que ele gosta dela romanticamente. E depois desse convite, provavelmente, Sun-woo também percebeu isso até certo ponto. O problema é que Jin-Yong ainda carrega um medo absurdo de rejeição. Então, se continuar avançando sem resolver esse trauma primeiro, existe uma grande chance da história acabar repetindo o passado dele outra vez. Jason lembra Jin-Yong daquele sonho horrível, onde Sang-woo rejeitava ele friamente, dizendo que talvez ainda exista uma forma de evitar aquilo acontecer. O garoto pergunta como, e Jason responde que ele pode simplesmente abandonar os sentimentos antes que eles cresçam mais. Na mesma hora, Jin-Yong percebe que já fez isso antes. Bastaria voltar a enxergar Sang-woo como uma pedra. Simples assim. Só que exatamente nesse momento, Sun-woo aparece, chamando por ele, dizendo que ele tá bonito hoje. O cérebro do garoto imediatamente começa a derreter de novo. Enquanto ele encara a beleza dela todo travado, Jason faz uma última proposta. Se Jin-Yong quiser fugir do medo de rejeição, então ele vai ajudar ele a transformar Sang-woo numa pedra também. Mas se o garoto quiser superar o trauma de verdade, então Jason vai apoiar ele nisso igualmente. A escolha precisava ser dele. Enquanto anda ao lado dela, Jin-Yong começa a refletir. No fundo, levar um fora é algo comum. Acontece com todo mundo. Mas mesmo assim, ele continua morrendo de medo disso. Foi justamente por causa desse medo que a estratégia das pedras funcionou tão bem. Porque quando homens e mulheres se aproximam, sentimentos aparecem naturalmente. E sentimentos fazem as pessoas quererem se aproximar ainda mais. Ao enxergar garotas como objetos sem emoção, ele conseguia bloquear tudo isso antes que se machucasse. Era confortável, covarde talvez, mas confortável. Mais tarde, os dois aparecem sentados num café. Sang-woo comenta que Jin-Yong parece um adulto tomando expresso puro, enquanto ela mesma pede um latte doce, cheio de chantilly. Só que na cabeça dele existe um detalhe importante. Ele só escolheu o expresso porque era o item mais barato do cardápio. Sang-woo comenta toda animada que ainda falta 1 hora para a peça começar e que ela nunca foi ao teatro antes. Jin-Yong responde meio distraído, porque ainda está perdido nos próprios pensamentos. Enquanto ela fala sobre o encontro, o garoto continua preso no dilema mental. Se ele abandonar os sentimentos agora, talvez consiga evitar uma rejeição futura. Mas, se decidir continuar se aproximando dela, então vai precisar enfrentar o trauma de verdade. Sang-woo
percebe rapidinho que ele está viajando longe da conversa e pergunta no que ele tanto pensa. Jin Yong inventa uma desculpa horrível, dizendo que estava refletindo sobre como aí o café era amargo. Sang-woo, imediatamente, chama ele de mentiroso. Segundo ela, estava óbvio que ele pensava em outra coisa. Então, ela fala algo que pega ele completamente desprevenido. Diz que passou 2 horas se arrumando para encontrar ele. Escolheu roupa, fez maquiagem, pensou naquele encontro. Então, pede para ele parar de viajar no próprio mundo e prestar atenção nela. Aquilo acerta Jin Yong em cheio, porque ele percebe que passou o tempo inteiro preocupado com os próprios medos, enquanto ignorava completamente a garota sentada na frente dele. Sang-woo então levanta, dizendo que vai deixar aquilo passar dessa vez, já que ele trouxe ela para um programa diferente. Depois disso, Jin Yong decide parar de pensar tanto e simplesmente aproveitar o momento com ela. Mais tarde, os dois finalmente entram na peça, só que o teatro era uma bagunça. A adaptação parecia completamente estranha, com os atores exagerando tudo de propósito. Romeu praticamente gritava com Julieta por perguntar o nome dele, enquanto a plateia tentava fingir que aquilo era profundo. Sang-woo acaba dormindo no meio da apresentação e Jin Yong começa a pensar que só pais cansados gostariam de assistir aquilo por vontade própria. Depois da peça, os dois vão para um arcade. Sang-woo imediatamente fica interessada nas máquinas de garra cheias de bichinhos fofos. Então Jin Yong, querendo impressionar ela, resolve tentar pegar um prêmio. Só que a máquina claramente foi criada pelo demônio. O garoto tenta uma vez, falha, tenta outra, falha de novo, enquanto ele continua perdendo miseravelmente pros bonequinhos presos naquela máquina infernal. Sang-woo só observa tudo segurando o riso.